do Senhor, boa noite, graças a Deus, mais um dia, uma noite, um culto na presença do Senhor. Irmãos, vamos abrir em Gênesis capítulo 4, versículo 6. Vou orar aqui, tá? Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua graça e a tua misericórdia, Pai, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Eu peço a ti, fala conosco. Deus, toma o meu lugar aqui neste momento, Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração, ministra na nossa mente, no nosso entendimento, Deus, que nós possamos sair cheio da tua presença, mas que a nossa mente, Deus, tenha o conhecimento, Pai, daquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, enche do teu poder e manifesta da tua graça, em nome de Jesus, amém. Irmãos, olha só, o que eu queria trazer para nós aqui hoje, em nome de Jesus, é sobre a nossa vontade, sobre aquilo que a gente deseja, o desejo, as coisas que nós desejamos. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 6, ó. Então, o Senhor disse a Caim: Por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se fizeres o bem... eu vou continuar aqui, ó. Então o Senhor abordou Caim: Por que está furioso e por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado, ó, presta atenção, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Versículo 8. Contudo, propôs Caim ao seu irmão Abel: Saímos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Presta bem atenção. O versículo 7 vai dizer assim, ó: Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Então, ó, se você fazer o que é certo, você vai ser aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita, o pecado está pertinho, espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Na minha versão fala assim, ó: Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que nós precisamos entender? O que Deus tem para a nossa vida? Diante de cada situação, vai surgindo as coisas, e eu preciso entender que o pecado fica à porta, nos espreitando, para tentar com que a gente desagrade a Deus. Aí, aquilo vai passar para o nosso desejo. Ele fala assim, ó: o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, o que eu preciso entender? Tem desejo, tem vontade no nosso coração que não é de Deus. Tem vontade que não é a hora de viver. Tem situação, me deu uma vontade de... Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade com alguma alimentação e a pessoa sabe que não pode comer. Por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela não pode tomar leite. Se tomar a proteína lá, né? É a proteína que faz o mal, né? Do leite faz o mal. Então ela tem intolerância. Mas tô com uma vontade, vai fazer mal. Irmãos, a situação chega, mas a partir do momento que se torna o nosso desejo, eu tenho que dominar. Isso quer dizer o quê? Perdão. Surgem situações a todo momento, e eu preciso estar atento para que aquilo não se torne o meu desejo. Precisa não, obrigado. Para que aquilo não se torne o nosso desejo, porque se tornou o desejo, eu tenho que dominar. É mais ou menos assim. A gente às vezes que comida é uma coisa mais fácil de se falar aqui, mas existem várias coisas
que acaba que aquela situação se torna o nosso desejo. O que eu preciso fazer? Dominar sobre aquela situação. Por quê? Ele fala assim, ó, não é certo que se procederes, Pedro, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizer, sabe que o pecado espreita a tua porta. Então, o pecado está à porta e deseja destruir-te. Chega a situação que passa para o nosso desejo e cabe a ti vencê-lo. Então, surgiu um desejo no nosso coração, mas a gente sabe que, mas eu tô com desejo disso, tô com desejo daquilo. Irmão, tem situação, tem desejo que não é de Deus na nossa vida, tem situação que não faz sentido. E o que eu preciso entender? Eu preciso dominar essa situação. Ele fala assim, ó, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Cabe a ti vencê-lo. Eu preciso vencer esse desejo, essa vontade, o pecado que espreita a porta. Irmão, Deus acabou de falar com ele. O que ele fez? O Abel, vamos ali na roça? Vamos ali no campo? Quando o Abel se distraiu, matou o irmão. O que eu preciso entender? Se eu deixar as situações tomar em conta, se tornar desejo, e eu não dominar aquela situação, vai trazer destruição para a nossa vida. Olha só, vamos lá no Mateus 4, versículo 1. Acompanha aí, tá? Mateus 4, versículo 1. Ó. Presta bem atenção. No 4, versículo 1. Então, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção no versículo 2. Volta para o 2. Ó, o que nós precisamos entender? Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Qual era o desejo de Jesus nesse momento? Qual era o desejo de Jesus? Comer. O desejo de Jesus era comer. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aquele era o desejo dele, comer. Às vezes, é justo, é natural, mas tem desejo que não é para viver naquela hora. Tem vontade que não é para acontecer naquela hora. O versículo 3 vai falar, ó. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Irmão, presta bem atenção. O que nós precisamos entender? Quero trazer bem detalhadozinho aqui. Surgiu a situação na nossa vida. O que Deus falou? Ô Caim, o pecado está na sua porta. Está te espreitando aí, ó, tá bem pertinho. Daqui a pouco vai se tornar o teu desejo. Mas cabe a ti dominar ele, cabe a ti vencer ele. Olha só. Entrou a situação. Jesus foi conduzido ao deserto. Jejuou 40 dias. Qual era a vontade dele? Comer. O que o diabo sugestionou? Por que você não transforma estas pedras em pães? Porque era o desejo de Jesus comer. Ele jejuou. Estava com fome. O que nós precisamos entender? Existem situações e desejos que não é a hora da gente viver. Ah, mas eu estou com desejo de fazer tal coisa. Não é a hora de fazer. Ah, me deu vontade disso. Irmãos, muitas vezes surgem vontades no nosso coração que não faz parte daquilo que Deus tem para nós. Aí ele falou assim, ó, o pecado está espreitando. A situação está ali. Vem lá o diabo. Ó, por que você não faz tal coisa? Irmãos,
Já prestou atenção que muitas vezes existem situações que a gente está lá e surge uma questãozinha para nos tirar da presença de Deus? Seja de qualquer área, qualquer sentido. Por quê? Estás à porta. Ah, mas me deu vontade de fazer tal coisa. Não, eu vou segurar a vontade. O diabo sugestionou e às vezes a gente não percebe como as coisas acontecem. No próximo livro aqui, a gente vai entender. Mas o que eu preciso entender? Vence com a presença do Espírito Santo de Deus. Nós vamos vencer esses desejos. Ah, mas me deu vontade. Ah, quando me dá vontade. Não, eu tenho a hora certa de viver o que Deus tem para mim. Por quê? Porque primeiro vem a ideia do Satanás, o pecado. Mas aí depois a consequência é a destruição. Não tem várias pessoas que às vezes a gente fala pecado, fica pensando em outros sentidos, em outras coisas. Mas às vezes não é. E entrou por um lado e acabou padecendo, sendo destruído por conta de situações. Ó, presta bem atenção. 2 Samuel, capítulo 11. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. A gente vai só até o versículo 4, tá? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Olha só. Ó, cerca de um mês depois desses eventos... Não, tá errado. Peraí, não é aqui não. Não, aqui tá no 1. É segunda. Depois a gente corta aí, marca aí, tá? O tempo. É 2, 2 Samuel. Isso, ó. Isso, é esse aí. Na época da primavera, no tempo... Ó, presta bem atenção. Na época da... 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas, sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Presta bem atenção. O que está falando aqui? Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas. O rei Davi não foi. Ele mandou Joabe. Ele ficou em Jerusalém. Tem algum problema? Sim ou não? Tem algum problema? Não. Mas daqui para frente é que vai surgir uma situaçãozinha. Presta bem atenção. Antes da gente continuar aqui, coloca aí o Salmo 103, versículo 14. Só uma citaçãozinha rápida. Já a gente volta para cá. Tinha problema o Davi ficar lá? Depende. Depende. Porquanto ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Pode colocar lá. Irmãos, o que eu não preciso entender? Deus conhece a minha estrutura e a sua estrutura. O que você pode passar, eu não posso passar. O que eu posso passar, você não pode passar. Tem conduta que vai ficar ali, que vai se tornar desejo no nosso coração. Ah, mas essa situação, eu posso passar por isso. Agora tem outra situação que eu não posso passar. Qual que é a minha conduta? Mudar o curso das coisas. Coloca lá põe lá no Samuel. Olha só. O que eu preciso entender? Pode pôr o versículo 2, por favor. 11:2. Ó. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço. Foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço, que ele estava na onde?
terraço, lá na parte de cima. Lá no sobradinho do Quiriri, lá embaixo, depois do pé de... que eu esqueci o nome. Isso, do pé de jabuticaba. Lá em cima, tem um terracinho lá. Aí foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço, avistou uma mulher que se banhava e notou que era uma mulher muito bonita. Presta bem atenção. Irmãos, olha só. Ele podia ficar lá no terraço? Não, ele não podia ficar no terraço. Mas ele ficou no terraço. Aquilo passou para o desejo dele. O que ele ficou fazendo? A dona lá estava tomando banho. E da casa do Davi ele estava vendo lá a mulher. Irmão, tem situação que uma pessoa vai viver não e sair daqui. A outra vai viver e vai ficar lá. O que aconteceu? Ela era bonita. Versículo 3. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Olha só, presta bem atenção. A gente já sabe onde essa história vai acontecer. Mas por que ele deixou aquilo entrar no coração? Às vezes tem coisa que entra do nosso coração e se torna o desejo porque a gente ficou olhando ou a gente ficou ouvindo. Às vezes alguém mina outra pessoa. Ó, fulano e mais ciclano é assim, assado. Falou um monte de coisa. Aí a gente ficou ouvindo, ficou entrando no nosso ouvido aquilo. Aí a gente fez um pré-julgamento da pessoa. O que aconteceu aqui? Ele não era o rei? Quantas esposas ele não tinha? Um monte. Quantas concubinas ele tinha? Um monte. Mas o que ele foi fazer? Ele foi olhar para onde não era para olhar. Irmãos, as coisas vai surgindo no nosso coração e quer se tornar o nosso desejo. O que ele precisava fazer? Sair dali. Ele ficou ali, ó. Davi desejou saber. Presta atenção, Pedro. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao que lhe informaram, o nome dela é Betseba, filha de Eliã, e esposa de Urias, teu servo Eteu. Irmão, o negócio já estava no coração dele. O que ele fez? Versículo 4. Ó, e Davi, eu vou ler só até esse começo aqui, tá? E Davi mandou que trouxessem para ele. Irmão, o que nós precisamos entender? O cara não tinha um monte lá. Mas por que ele tomou aquela atitude? Porque fez parte do desejo dele. E ele, como tinha uma posição de poder, ele podia fazer o que ele queria, foi lá e chamou. O que nós precisamos entender? Surgem situações na nossa vida que podem gerar desejos no nosso coração, que vai trazer destruição para a nossa vida. Ah, mas pode fazer tal coisa? Mas pode fazer isso? Aí eu fico lá. O que ele ficou fazendo no versículo 2? Põe aí, volta aí, por favor, versículo 2. Um dia, após o almoço, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço avistou uma mulher que se banhava e notou, já começou a perceber. O que eu preciso entender? Sai da situação que vai te colocar em problema. Sai da situação que vai tentar destruir. O que ele fala lá no Gênesis? O pecado jaz à porta e tenta te destruir. Mas cabe a ti dominar sobre esse desejo. Deus acabou de falar, o Caim chamou Abel lá para o campo e matou ele. O que nós precisamos entender? Existem situações que querem trazer destruição para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E você fala assim, Deus, como é que eu faço sair disso? Sai fora. Olha só, outra situação. Vamos ali no Josué 7, versículo 18. Então Josué fez a família de Zabdi vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmim, neto de Zabdi e bisneto de Zera, da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã, meu filho,
para a glória de Deus, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade, declara-me o que fizeste e nada me ocultaste. Presta bem atenção. O que está acontecendo aqui? Josué perde a batalha, depois de ter vencido a Jericó. Aí eles vão lutar contra a cidade chamada Ai e perde. Aí ele fica zangado lá, zangado não, né? Fica remoendo aquela situação, falando com Deus. Aí Deus fala pra ele: não, peraí, tem uma coisa errada. Tem anátema aí. O que foi? O que é isso? É a coisa amaldiçoada. Deus falou assim: ó, você não pega nada lá, porque vai ser tudo do Senhor. Não pega o despojo. Toda a batalha, o povo ia lá e pegava o despojo. O que era o despojo? Era o que tinha lá, o que eles pegavam daquela cidade, dos outros soldados, e pegava aquilo. Nessa aqui, Deus falou para não pegar nada. Aí perde a batalha, o Josué vai perguntar para Deus e falar: tem problema aí. Aí junta todo mundo. Olha só. Disse: meu filho, declara agora. Declara para a glória de Yahvé, o Deus de Israel. Diga a verdade, declara-me o que fizeste e nada me ocultaste. Versículo 20. Acã respondeu a Josué: em verdade, foi eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis que fiz. Vamos lá, filho, em nome de Jesus, fica com a mãozinha aí, vai, por favor. Fica com a mão aí, não tira a mão daí não, tá? Versículo 21. Vi entre os despojos um belo manto, tecido em Sinear, da Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. E eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidos no chão. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Irmão, presta atenção. Por que ele se deixou seduzir? Porque ele não deu conta do que ele tinha com Deus. Ele não deu conta daquilo que Deus tinha para ele. Versículo 21. Vi entre os despojos um belo manto de tecido em Sinear, Babilônia, 2 quilos. Aí ele vai falar o que viu. Aí uma barra de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidas no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Irmão, o que eu preciso entender? Tem coisa, tem situação que quer nos seduzir. Deus falou assim, ó, ninguém pega nada. Mas o cara foi lá pegar, o Acã foi pegar para ele, trouxe maldição, e aí depois ele vai ter a sentença dele aí, que é bem triste, por conta disso tudo. O que eu preciso entender? Se eu tenho uma certa dificuldade com alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e fugir daquilo. Por que o Davi não saiu lá da casa da casa? Ele estava lá no terraço. Sabia que ia dar problema. E deu problema. Gerou uma consequência catastrófica na vida dele. Ele foi perdoado? Claro que foi perdoado por Deus. Mas teve uma sentença. Teve uma condição que aconteceu. Então o que eu preciso entender? Ah, mas eu tô com desejo. Eu quero fazer tal coisa. Eu queria fazer isso. E nós não damos conta do que está acontecendo. O que nós precisamos fazer? Nos fortalecer em Deus. Deus quer nos honrar de maneira sobrenatural, mas surgem situações tentando influenciar o nosso desejo. Aí eu preciso fazer o quê? Dominar sobre aquela situação. Você quer ver uma coisa? Olha só, mudando aqui. Gênesis capítulo 25, versículo 29. Ó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Vai, continua aí que é outro contexto.
Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. Vamos aqui na Bíblia, aqui, na minha. Ó, o que nós precisamos entender? O Jacó se aproveitou da situação e ele pediu para vender a primogenitura. Irmão, versículo 32. Ao que Esaú replicou: eis que vou morrer de fome, vou morrer. De que me serve o direito de primogenitura? O que nós precisamos entender? Ele começou a desejar aquela comida. E começou. Mas só que ele fez algo diferente. Ele desprezou a primogenitura por aquele momento. E por aquele momento aquilo custou caro. O que nós precisamos entender em nome de Jesus? Existem situações que nos trazem desejo e custa caro. Versículo 33, olha lá. Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto, Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Versículo 34. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas, e comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho, de primogenitura. Agora, por que ele desprezou? Por causa do momento, por causa de uma condição, por causa de um prato de lentilha. O que eu preciso entender? Cuidado com o que você deseja. Tem coisa que não é a hora de viver. Tem coisa que não é a hora de acontecer. Ah, mas olha, vai acontecer isso. Vai acontecer lá na frente. Eu vou fazer tal coisa. E vai ser assim, vai ser assado. Irmão, cuidado. Às vezes a gente perde aquilo que Deus nos deu por conta de um momento. O que ele falou? Ó, pra que me serve a primogenitura, se eu estou a ponto de morrer de fome? Não, pega aí para você. E ele desprezou a primogenitura. O Jacó comprou barato, aproveitou ali a situação, mas teve ali um desejo que fez com que ele desprezasse aquilo que era mais importante. Às vezes tem gente aí fora que por conta de um momento joga a vida toda fora. Por conta de uma negociação joga a vida toda fora. O que eu preciso entender? Deus nos fortalece. Jesus falou assim, o desejo de Jesus era comer o pão. A pedra era parecida lá com o pão. Era a vontade dele. Só que o que ele fez? Não, nem só de pão viverá o homem. Isso quer dizer o quê? Eu não vou cumprir o meu desejo. Eu vou cumprir o desejo que Deus tem para mim. Vamos finalizar aqui. Gênesis 39, versículo 7 até o 12. Ó, algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela E um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor, estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Versículo 9. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada negou, a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso contra o meu senhor e pecar contra Deus? Irmãos, nós precisamos entender que o nosso compromisso com Deus vai acima daquilo que nós estamos desejando. Você acha que o José era um rapaz novo? Você acha que ele não tinha vontade? Mas ele não cedeu. Ele tinha uma aliança com Deus e honrava o compromisso que ele tinha lá com Potifar. O que nós precisamos entender? Vamos nos fortalecer em Deus. Olha só, 2 versículos rápidos aqui. Tessalonicenses, põe aí para mim, por favor. 5:22. Ó. Afastai-vos de toda forma do mal.
mas parece que não é mal, não é verdade? Não tem situação que chega cheia de coisinha, mas lá na frente vai dar problema? Chega cheio de situação, mas lá na frente dá problema? O que eu preciso entender? Toma cuidado com aquilo que você deseja. A outra situação é resistir ao diabo. Coloca aí o Tiago 4,7. Portanto, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que eu preciso entender? Deus conhece a nossa estrutura. Então, o que eu preciso perguntar a Deus? Como é que é a minha estrutura? Tem situação que eu vou fugir dela. Tem situação que nós vamos resistir, nos fortalecendo em Deus. Mas o que eu tenho que fazer é me fortalecer e não deixar que o meu desejo tome conta da nossa vida. Ah, mas eu tô com desejo de fazer tal coisa. Nossa, pintou um desejo aqui agora. Irmão, tem coisa que vai nos destruir. Tem coisa que tenta nos destruir. O que eu preciso fazer? Nos fortalecer e não seguir a sugestão do diabo. O que o José falou? Não, eu não vou fazer isso contra o meu Senhor e nem pecar contra o meu Deus. O que nós precisamos entender? Nós temos uma aliança com Deus e Ele cuida da nossa vida. Agora, o que ele falou lá no começo? Ó, o pecado está à porta, e ele quer te destruir, mas cabe a ti dominar sobre esse desejo. O que eu preciso entender? Domina sobre essa situação. Se você não consegue resistir, foge. Não é assim? Tem situação que eu vou resistir. Tem situação que eu vou fugir. Tá? Surge lá uma situação, o que você faz? Você vai resistir firme em oração. Chegou outra situação, o que eu vou fazer? Vou fugir do mal. Mas em nome de Jesus nós vamos dominar sobre a situação. O que Deus falou para o Caim? Cabe a ti vencer essa situação. Cabe a ti dominar sobre essa situação. Irmão, pode ser alguém lá se banhando, pode ser um prato de comida, pode ser uma pessoa oferecendo alguma coisa que vai quebrar a nossa comunhão com Deus, pode ser o que for. Nós vamos vencer aquilo que tenta se tornar o nosso desejo. Amém? Por quê? Amém. Porque Deus nos fortalece. Surgiu lá a sugestão do diabo e você pode perceber que são ocasiões em momentos de vulnerabilidade. Tá lá passeando, por que não saiu de lá? Às vezes a gente tá vendo que a tentação vem lá, tá lá do outro lado da rua. De vez de eu virar logo essa rua, não, eu sou o super crente. Nós somos o super... Não, vai surgir um negócio lá e a pessoa vai falar assim, não, fulano, esse negócio aí pra você vai ser uma maravilha, aproveita, vamos lá. Aí lá no meio do negócio tem uma coisa que vai desagradar a Deus. Vai trazer um lucro bom pra nós, mas vai desagradar a Deus. Nossa, meu pai, não tem problema. Aí eu entro no desejo, mas eu vou dominar sobre esse desejo em nome de Jesus. Deus nos fortalece. O que ele falou? Tô com fome aqui. Tô com vontade de comer esse pão. Podia ser um pão, né? Mas eu não vivo só de pão. Eu vivo do que sai da boca de Deus, irmãos. O que eu preciso entender? Chegou a situação, nós vamos honrar a Deus. Se a gente não pode lidar com a situação, a gente vai correr daquela situação. Se a gente pode lidar, tem força, a gente vai resistir àquela situação. Mas o que eu preciso fazer é dominar a situação. Às vezes, às vezes você acompanha aqueles caras que treina, né, alguma luta de defesa. Sabe o que eles falam? A primeira coisa que você deve fazer é evitar o conflito. Se surgir, você se defende assim, se defende... Ele explicando lá, né? Mas a primeira coisa que você vai fazer é evitar. Ah, mas se precisar correr, você corre. Sabe por quê? Porque é a sua vida. E é melhor você evitar. Ah, mas covarde. Não, tem situação que você evita. Irmão, tem situação que a gente vai ter que evitar. Deus nos capacita. Ah, mas não, não vai ter, não, eu não vou transformar a pedra em pão, não. Não vou seguir essa sugestão. E a sugestão chega. O cara não largou a primogenitura, o outro não pegou lá uma capa, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo.
Aí trouxe maldição para a vida dele. Tem coisa que não serve. Tem desejo, ou melhor, todos os desejos nós precisamos dominar. Ah, tô com vontade de comer tal. Ó, presta bem atenção. Já entrou no mercado com fome e sem ninguém com você? Sem ninguém. Sem ninguém, com fome. Irmão, é salgadinho que vem, é bis, é chocolate. Por quê? Porque tá com fome. Aí o desejo, ó, aí pode, é uma coisa simples, né? Mas tem situação assim, o que eu preciso entender? Foge da situação, tem situação que eu preciso evitar para viver aquilo que Deus tem. Presta bem atenção, se o José, se ele tivesse seguido surgiu lá o desejo, se ele tivesse aceitado aquela proposta do Satanás, ele não ia ser o rei do Egito, né? Porque ele foi o rei do Egito, né? Ele dominava estava ali só abaixo do faraó, mas ele era o governador ali. Imagina só, porque assim, ó, às vezes a gente fala assim, a gente vê a situação pertinho da gente e fala assim, nossa, estava tão pertinho de viver o milagre, mas por conta de um momento, abandonou, largou tudo, deixou tudo, por causa de outra situação. Por quê? Porque o desejo quer tomar conta. O que eu preciso fazer? Dominar sobre aquela situação. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?